E agora, eu estou aqui hoje com a palestrante, que é a Thaís Viana. A Thaís deve aparecer aí na tela em algum momento. Essa pessoa maravilhosa que está aí na frente. Tenho muito orgulho de estar aqui apresentando a palestra dela. E a Thaís, ela é dev e sócia na Grama. Ela é diretora de TI da APIB, mestra em inteligência artificial e entusiasta de comunidades de tecnologia. E ela vem aqui falar para a gente sobre... o nome do título da palestra dela é Democratizando Informações com Visualização de Dados. Thaís, quebra tudo, vai lá. Beijo. Oi, pessoal, muito prazer, eu sou a Thaís, estou colocando minha telinha aí para apresentar agora. Começando a rolar. Agora vocês estão vendo o meu primeiro slide. A Bia já me apresentou. Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados e eu estou usando uma blusa do Jungle Girls Internacional, que está escrito em inglês, Programe com Gentileza. Hoje minha palestra vai ser sobre democratizando informações usando visualização de dados. Vou me apresentar um pouquinho mais do que a Bia falou. Eu fiz mestrado em modelos e arquiteturas de sistemas inteligentes no PPG e UFRJ. Eu sou sócia e gerente de projetos num estúdio de código criativo que tem muito a ver com a palestra que eu vou dar hoje. Então, todos os projetos que eu vou citar hoje têm a ver com esse estúdio, que é a Grama, que fica no Rio de Janeiro. Eu sou professora de Engenharia da Computação no Instituto Infinet, que é um instituto de educação voltado apenas para tecnologia no Rio de Janeiro, então, computação, design e tal, marketing. Hoje é dia do professor, então parabéns para mim, parabéns para os meus pares. E, além disso, eu sou diretora de tecnologia da PIB nas horas vagas da Associação Brighton Brasil. E aí, dado que eu sou a diretora de tecnologia, eu vou dar 3 recados sobre a PIB. Hoje tem o Prêmio Dornelles Tremeia, depois do keynote do Cubucos. Então, Dornelles Tremeias e Jean Ferri, fiquem por aí para assistir. Nós estamos numa chamada oficial para a Assembleia, e na Assembleia só pode participar os membros efetivos e os membros estudantes. Então, se você, por algum motivo, e esse motivo geralmente foi não teve Python Brasil presencial e não teve Assembleia, esqueceu de pagar a associação, vai lá, paga a associação, para a gente se reunir daqui a alguns dias, eu acho que é dia 14 de novembro. E aí, eu espero do fundo do meu coração que ano que vem a gente volte para os eventos presenciais e quebre tudo neles. Mas vamos lá. A minha palestra é sobre visualização de dados, que eu gosto de chamar de data vista. Eu vou dar um pouquinho de contexto histórico, mas bem pouquinho. Esse TED Talk aí que eu resolvi mostrar uma foto dele é do Tim Berners-Lee e ele é de 2009. Em 2009, começou dentro da academia, começou não, estava efervescendo dentro da academia um movimento para liberação de dados e principalmente liberações de dados raw, liberações de dados cru. Então, tudo que a gente tem hoje de dados do governo, dos cartões corporativos, começou lá atrás com cientistas falando, olha, a gente publica um monte de coisa, mas a gente não tem os dados dos outros amiguinhos. Porque se a gente tivesse os dados, a gente conseguiria fazer coisas bem mais impressionantes misturando eles. E aí, lá em 2009, o Tim Berners-Lee deu esse TED Talk que é muito maneiro, que é a Próxima Web, mas como 2009, né, a gente está em 2021, já teve mais umas 2 webs depois dessa Próxima Web dele. Estamos em outro momento. Mas tudo isso de quantidade de volume liberado no mundo de dados, sejam dados de empresas, dados de pessoas, dados de redes sociais, as fotos que a gente publica publicamente nas nossas redes sociais. Quanto que o governo gastou no cartão corporativo, a agenda pública do presidente, do vice-presidente, tudo isso acabou virando um grande conjunto de dados que ele não está democratizado de verdade. Então, toda hora a gente precisa pensar em como
apesar dos dados estarem ali disponíveis, como contar essa história com esses dados. E a minha palestra hoje é sobre isso. E existem vários dados aí. O governo tem os dados orçamentários, gastos dos agentes públicos, as respostas dos questionários do Enem. Os cientistas têm muitos dados. Quais foram os dados usados nos doutorados da UFRJ, nos mestrados? As escolas têm muitos dados que são excelentes para a gente acompanhar o desempenho das crianças. As empresas, então, nem se fala, um monte de empresa privada tem muitos dados nossos e não estão liberando esses dados para a gente. Então, a gente tem esse pedido, né? Me dá os dados, por favor. E aí, vamos supor que você decidiu que vai fazer uma visualização de dados, um projeto de visualização de dados. A gente geralmente começa pelo dataset, né? Com que dados eu vou trabalhar. E aí, tem duas formas de chegar até aqui. A primeira forma é, você tem o dado e quer fazer qualquer rolê bacanudo com esse dado. Então, você virou e falou, eu quero fazer os dados sobre o Enem. Aí você vai lá e você tem esses dados. E aí você tem que pensar o que você vai fazer com esses dados, porque você já tem isso em mente. Outro jeito de chegar até aqui é, você sabe o que você quer fazer uma visualização de dados sobre algo muito específico no seu trabalho, mas você ainda não conseguiu esses dados. Você não tem um formulário, você não tem o pessoal não respondeu o seu questionário. Como é que você faz? Como é que você faz para conseguir esses dados? Então, faz um monte de perguntas e consegue esses dados de alguma forma. Eu vou falar de alguns projetos, mas essa apresentação eu não vou poder mostrar nenhuma das visualizações de dados desses projetos que eu vou falar. Olha que loucura. Tem alguns projetos que já estão públicos na internet, tipo na busca do candidato, mas essa apresentação, quando eu mostrar código, mostrar gráfico, eu vou falar de dados gerados aleatoriamente. Thaís, o que é um dado gerado aleatoriamente? Eu sou professora, né? Existe um site na internet que é de gerador de CSV. Aí você vira e fala assim, me dá tantas colunas, eu quero 1000 linhas, e aí algumas das minhas colunas vão ser numéricas, algumas das minhas colunas vão ser data, e aí as minhas datas vão estar num intervalo de 1 ano só, e ele gera esse CSV aleatório para você. Mas os exemplos que eu vou dar são exemplos de projetos reais. Só que eu não posso falar sobre a maior parte deles. Por quê? O que isso quer dizer, né, Thaís? Por que às vezes eu vou falar de projetos? Vários desses projetos ainda não estão liberados para o público. Eu vou dar uma citadinha no CovidScan, que é um projeto de visualização de um relatório de inteligência artificial para tomografias que diagnostica ou não Covid. Eu vou falar do MFC, que é um projeto de médicos da família, então ele é uma visualização de dados para médicos da família. Eu vou falar de dados do Hemorrio, que é tanto o histórico quanto a previsão. Então, quanto que as pessoas foram doadoras ou receberam sangue lá no Hemorrio. E o SAMU, que também é o SAMU do Rio, sobre chamadas de ambulância. Eu vou dar uma citadinha nesses outros dois projetos de violências contra parlamentares LGBTQIA+, e violência contra jornalistas. Todos esses projetos de visualização de dados são projetos pequenininhos, que são relatórios, ou são relatórios iterativos, que são feitos numa single page, que são feitos para lançar, de fato, ou são relatórios PDFs que circulam dentro da própria empresa. Eu vou mergulhar um pouquinho mais sobre demanda em cada um desses projetos, no momento que vale a pena falar deles. Um desses momentos é agora. E se eu não tiver o dataset? Bem, eu vou mostrar algumas coisas que são de um dataset gerado aleatoriamente. Mas se eu não tiver o dataset, eu posso
como é o caso do projeto da Abrage, que é uma agência de jornalismo nacional, independente, é o projeto de visualização de dados contra jornalistas. Esse dataset, de fato, ele não existia. Ele precisou ser manualmente coletado. E, geralmente, quando a gente vira e fala assim, vamos fazer um projeto de visualização de dados, a gente parte do princípio que a gente está falando de um projeto que já tem um dataset. Mas esse projeto, por exemplo, ele foi um formulário de denúncia, ele foi um crawler em várias redes sociais, no Twitter, em vários jornais independentes e grandes jornais, sobre violências que jornalistas estavam sofrendo e categorização desses dados. Então, a jornalista que sofreu uma violência é do sexo feminino ou do sexo masculino? Essa pessoa trabalha no jornal impresso, no rádio, no jornal online ou na TV. Então, todas essas variáveis elas foram classificadas na mão e tudo isso foi feito a partir de um dataset que não existia. Então, é possível fazer DataVis mesmo sem entrar lá no dados.gov.br e baixar um CSV enorme de lá. Mas vamos lá. Eu tenho dado. Pronto. Então, DataVis. E é isso. Pronto. Então, DataVis. Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é a importação do Pandas. Eu coloquei esse dataset aí, que eu chamei de PyBR20.csv, num bucketzinho do S3 que eu tinha, só para eu não precisar ficar fazendo upload nele, porque eu estava usando o Jupyter Notebook do Google, que se chama Colab, e aí ele fica online. E aí eu usei esse truque de usar um bucket que eu já tinha num outro projeto e enfiei esse dado randômico lá. Então, a gente tem importação, a gente lê os dados e coloca isso dentro do data frame. Depois que eu coloco no data frame, tudo que eu preciso é mostrar para o meu usuário o que eu quero. Esse código que vocês estão vendo, por exemplo, na coluna A, eu tenho 3 opções de entrada. Então, os meus dados aleatórios eles podem ser da categoria A, B ou C, distribuídos por esses IDs, né? Então, eu tenho 1000 IDs e eles estão linearmente distribuídos. Obviamente, randomicamente, na minha planilha de 1000 linhas. Aí, eu tenho uma proporçãozinha lá, de um pouquinho mais de 300 estão na categoria C. O B tem mais, a categoria randômica que tem mais IDs associados a ele. O que eu quero dizer uma vez que a gente está no Python, não existe mais muito trabalho em gerar visualização de dados. Então, gerar uma barra horizontal, gerar um gráfico de linha, gerar uma categoria. Porque as bibliotecas avançaram muito nos últimos anos. Muito, muito, muito. Hoje em dia avançaram até na questão de animação, na questão de interatividade, filtro. Então, o que é possível fazer com Pandas e Matplotlib? E aí, o que faz sentido para democratizar dados é pensar em como que a gente vai fazer isso, em qual que é a nossa trajetória para esses dados serem democratizados de verdade. E aí a gente tem que cair na pergunta, o que diabos é democratizar, né? Eu trouxe uma definiçãozinha de dicionário aí, onde a primeira é tornar-se adepto da democracia, tipo a campanha das diretas já ajudou a democratizar o Brasil. Mas não é o primeiro verbete que a gente quer usar. O que a gente quer usar é o tornar-se popular ou acessível. Então, a gente está falando sobre democratizar quando a gente tem uma base de dados e a gente precisa tornar essa base de dados popular ou acessível. E, na verdade, não é a base de dados que a gente quer transformar popular ou acessível. A gente não quer que um número maior de pessoas conheça esse CSV, do tipo... os dados dos questionários dos estudantes que foram realizar o Enem. Não é isso que eu quero que a população olhe. Eu quero que a população olhe de tipo, qual é a distribuição dos alunos que foi participar do Enem. Então, quando a gente fala de democratizar, a gente também está falando de para quem que a gente está democratizando quando a gente fala de visualização de dados. O Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa liberaram um novo estudo
chamado Analfabetismo no Mundo do Trabalho, onde apenas 8% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são capazes de entender gráficos. E a população brasileira tem 27% de analfabetos funcionais nessa mesma faixa. Então, mesmo a pessoa que não é um analfabeto funcional, ela ainda pode não entender gráficos. Não entender gráficos. E tem umas piadas muito elitistas dentro da visualização de dados, do tipo, o gráfico de pizza fala pouca coisa. Gráficos mais elaborados, como os gráficos de linhas, são muito melhores para contar histórias, ou gráficos de barra. Mas, assim, quando eu falo de democratizar e eu estou falando de levar mais informação a mais pessoas, se eu quero falar que um dado majoritariamente superpõe o outro, a pessoa consegue entender melhor num gráfico de pizza uma fatia muito grande e uma fatia bem pequena para entender essa proporção de volume. Então, às vezes a gente tem que se pegar perguntando, será que essas piadas elas são só do meu meio? Será que quando eu estou falando de democratizar dados e falar para mais pessoas, eu deveria olhar para a população brasileira? E esse estudo, é verdade que aquele estudo ele é um pouquinho mais completo. Essa frase é que só 8% das pessoas são capazes de se expressar e compreender completamente. E essa parte da compreensão entra os gráficos nas pesquisas que eles fizeram. E se expressar entra em escrever e-mail. Então, aí no mercado de trabalho, se você recebe uns e-mail meio esquisito, tem a ver com não saber se expressar e se fazer compreender. Dentro da visualização de dados, uma vez que a gente quer deixar dados à vista, de fato, e a gente decide, eu quero fazer um projeto. Eu já tenho qual é o dataset. Para quem, por quê, para quê, como e aonde. Não tem como fugir dessas perguntas. Às vezes parece uma professora chata falando, mas parece que eu tenho que escrever o meu TCC para responder essas perguntas. Eu queria só fazer um gráfico de linha, um gráfico de barra, e entregar meu DataVis, e eu expliquei para a sociedade inteira o que aquele dado queria dizer. Mas não, porque a semântica importa muito. E aí, você tem que começar a se perguntar coisas que você não se perguntava antes. Você está falando de uma visualização de dados generalista ou de uma visualização de dados de nicho? Que é isso? Então, eu vou dar 2 exemplos daqueles projetos que eu tinha citado antes. Eu tenho o projeto dos médicos da família e eu tenho o projeto de violências contra os jornalistas. O projeto de médico da família, em teoria, ele parece que vai ser um projeto generalista, né? Todo mundo consegue entender que se eu tenho uma base de dados sobre médicos sobre médicos da família, qual o impacto que os médicos da família têm numa determinada população. Então, os dados desse dataset são basicamente qual é o aumento ou diminuição de exames, cirurgias, atendimentos que uma população precisa ou vai ser impactada com aumento ou diminuição de médicos da família naquele ambiente. Show, né? Para a população, isso é generalista. Mas não, esse projeto é um projeto de nicho, porque esse projeto tem por objetivo convencer secretarias de saúde a treinar mais médicos com a formação de médico de família para reduzir o custo nos estados. Então, Thaís, de fato, eu posso entrar nesse site e falar, olha, se eu colocar mais médicos de família aqui na população do Rio de Janeiro, eu vou ter uma diminuição de cirurgia tal, eu vou ter um aumento do pedido de exame tal, mas só de pedir esse exame antes, o número de cirurgias diminui. Então, trocar esse pensamento de esse DataVis é feito para a Secretaria de Saúde ou para a Thaís, que é uma engenheira de software que vai abrir o jornal no domingo, isso já impacta muita coisa no projeto. E essas duas coisas não podem ser feitas juntas, é como se fossem 2 projetos separados.
O outro projeto, o Violência contra os Jornalistas, esse sim é um projeto generalista. Por quê? Porque ele é um projeto que ele é feito para contar uma história que saia num jornal. E ele tem uma meta muito clara. Ele tem uma meta que jornalistas sofram menos agressões da população geral, dos nossos parlamentares, muitas vezes. Então, é importante que o projeto de visualização de dados de violência contra jornalistas não seja de nicho, porque ele só vai atingir o objetivo dele se ele falar com todo mundo. Eu acho que eu falei sobre os médicos da família no outro slide e sobre a violência contra os jornalistas. Então, eu vou pular esses 2 slides aqui. E eu vou entrar no porquê. Será como é que está meu horário aqui? Que às vezes eu falo demais, galera. Tá. Ainda tem 30 minutos? Nossa! Vou falar só hoje. Então, por quê? Por que eu vou fazer uma visualização de dados? Parece bobeira, né? Ih, eu voltei atrás? Para quê? Ah, não. Ih, travou meu negócio aqui. Desculpa, gente. Vou voltar. Por que eu vou fazer uma visualização de dados? Agora que eu já resolvi, se eu já tenho meu dataset na mão e eu já sei se o meu projeto vai ser generalista ou de nicho, eu preciso me perguntar do porquê. Por que eu estou fazendo esse projeto? Aonde eu quero chegar com ele? E aonde eu quero chegar com ele é um objetivo muito importante. Porque quando eu estou falando assim, projeto do Hemorrio, por exemplo, eu quero que a população do Rio de Janeiro saiba quando tem baixa de estoque para ir lá e doar, para o estoque ficar se normalizando, para entender quando que é melhor colocar uma campanha quando os estoques baixam. Hoje em dia, o Hemorrio ele funciona mais ou menos assim. Os estoques vão baixando, eles pegam o telefone, ligam para a Globo e tem aquela materinha da Globo falando assim, gente, vem doar, os estoques estão baixando. Ou tem as campanhas nas datas que sempre tem. Carnaval, Natal são as datas clássicas. Mas é importante a gente entender quando que esse estoque baixa e por quê, e manter a população continuamente informada. Outra pergunta muito importante é para quem? A gente conversou aqui sobre o violência para jornalistas. O para quem é para todo mundo mesmo. Então, informar a população geral, todo mundo que você tem contato, que existe um aumento significante da violência que os jornalistas têm sofrido no Brasil. Então, eles são ameaçados por e-mail, eles recebem ligações no Twitter, publicamente, por mensagem, aquela mensagem direta, né? Então, é preciso contar essa história, abrir esse roteiro, para que as pessoas saibam, tipo, caramba, por que as pessoas estão tão violentas contra os jornalistas? E talvez gerar uma visão crítica do o que causa essa violência, né? O que move a escalada da violência. Então, quando a gente responde o para quem, a gente traz muito forte o para quê. O para quê ele é muito importante. Um dos projetinhos que eu citei lá atrás é o projeto do SAMU, de como que as ambulâncias ficam organizadas quando a gente faz um chamado para o SAMU e ele tem que atender esse chamado. Então, esse projeto de visualização de dados do SAMU, o para quê dele é muito claro. Como posicionar as ambulâncias melhor para elas chegarem em menos tempo. Parece meio bobo, né? Do tipo, vou fazer aqui um mapa de calor das chamadas de ambulância ao longo do tempo. Mas se o teu projeto de visualização de dados ele não tem um objetivo claro, porque algumas coisas são meio óbvias. Eu tenho
um dataset que tem chamada de ambulância e eles são geolocalizados, tá bom, vou fazer uma visualização geoespacial. Ou, é ao longo do tempo, vou fazer um mapa de calor de aonde chama mais. Mas a ideia de ter uma noção clara de objetivo final é que só a visualização de dados, nesse caso, não é suficiente. Para esse projeto, é necessário fazer uma previsão de dados. Então, dado um histórico, eu consigo prever onde seria melhor alocar as minhas ambulâncias no futuro, para eu ter chamadas menores. E isso é bem legal de fazer, porque economiza dinheiro público e salva mais vidas, né? Quanto mais emergências forem atendidas mais rápido, maior a taxa de sobrevivência das pessoas que precisam daquela emergência por algum motivo. E onde eu quero chegar com isso? Onde que eu quero chegar com isso? Eu estou citando um monte de projetinhos para vocês, e essa é realmente a pergunta que tem que ser feita para cada um dos projetos. Então, o violência contra jornalistas, ele tem que se perguntar para quem e aonde que eu quero chegar com isso. Então, eu quero chegar na diminuição de violência para jornalista. O projeto do SAMU, eu quero chegar num atendimento ótimo de ambulâncias do SAMU do Rio de Janeiro. O projeto do Hemorrio, eu quero chegar num momento onde os meus bancos de dados nem caiam mais, que eles flutuem de uma maneira sempre sustentável. E, aliás, tem um problema que quase ninguém fala, né? Estoque, ele tem problema de baixa e de alta. Se todo mundo doar sangue exatamente na mesma campanha, a gente tem um problema de armazenamento. Então, a gente tem que distribuir como as pessoas doam sangue para não ter sangue demais, ele não ser desperdiçado. Ou a gente vai ter que fazer mais cirurgia de emergência. Então, o para quem, quando eu faço a pergunta do porquê e para quem, é muito importante eu pensar no mundo ideal aonde esse projeto se encaixa na direção que eu quero chegar. E aí sobra o quê? Sobra o como e o aonde. Como que esse slide se duplicou? E aí vem a resposta de qualquer engenheiro de software para qualquer pergunta que você fizer no universo. Depende. E aí depende mesmo, do tipo, se você for fazer uma instalação iterativa para rodar num browser, é melhor usar JavaScript. E aí tem a biblioteca D3. Você vai usar um Python Notebook para explicar como que você chegou àqueles dados e aquilo vai virar um artigo, ou aquilo vai ser uma troca de relatório dentro da empresa, dá para usar Python. Incluindo, dá para usar Python no browser, porque tem o Django, você consegue gerar o matplotlib e colocar o matplotlib na tela. Aí, se você perguntar para alguém de arquitetura de projeto se é para colocar um gráfico na tela, bota um gráfico na tela com JavaScript. É, de fato, a melhor forma de fazer gráfico no browser. Se você for fazer gráficos offline, o Python tem uma gama de bibliotecas que nem eu falei no começo da palestra, né? Do tipo, pronto, acabou, já tem o database pronto. Se você tem o data frame, se você tem o dataset, você respondeu as perguntas de onde você quer chegar, você já tem o seu database pronto. E aí, vamos lá, você quer usar Python? Isso aqui é uma Python Brasil, então eu quero usar Python, eu vou usar Python. E aí, dado que eu vou usar Python, eu vou mergulhar nesse universo do Python e me perguntar o que eu vou fazer com Python. Eu já sei quais dados eu vou usar, para quem eu vou falar, por que eu vou falar. Agora eu preciso saber o que eu vou falar. Toda hora esse slide travado aí. Esse aqui é um Jupyter que eu sempre tenho comigo. Eu deixo ele guardado. Esse para quem, por quê, para quê e aonde, eu deixo ele guardado porque quando eu começo um projeto novo de visualização de dados, eu respondo essas perguntinhas
E aí eu vou nessa última parte de como, e eu vou vendo quais desses comos me ajudam a responder as perguntas de cima. Bem, esse aí eu escrevi, abre aspas, de zoeira, né? Porque é uma visualização de dados que eu vou fazer para vocês que estão assistindo a minha palestra agora no Python Brasil, ao vivo gravada. Por que eu estou fazendo essa visualização de dados? É porque eu acho que é importante democratizar a visualização de dados independente do dataset usado, porque o meu dataset é um dataset gerado aleatoriamente. E para quê? É porque no mundo ideal eu quero assistir vários projetos irados de DataVis, dos devs que assistiram a minha palestra hoje e ficaram com vontade de praticar mais essa parte de como fazer um projeto de dados. Então, vamos lá. Quando eu crio as minhas hipóteses, depende muito de qual dataset eu tenho. Então, eu coloquei aqui na base algumas perguntinhas. Então, eu vou fazer uma visualização temporal. Os meus dados têm data? Se os meus dados têm data, eu consigo fazer uma visualização temporal. Os meus dados têm alguma coluna que é categoria? Faz sentido fazer um ranqueamento de categoria? Os meus dados têm latitude e longitude? Faz sentido eu fazer uma visualização geolocalizada? Os meus dados geolocalizados, eles me trazem algum insight que seja de fato relevante? A distribuição ou proporção de algum grupo ou categoria dos meus dados é de fato relevante? Então, eu tenho que olhar para todos os meus dados e me perguntar se cada uma das coisas que podem acontecer são interessantes. Eu tenho alguma análise de curva de crescimento e decrescimento? Então, os meus dados estão crescendo ou decrescendo de uma forma interessante? Existe alguma correlação de categoria por incidência? Que, Thaís? Correlação de categoria por incidência? Tem aqui meu dataset. Uma das minhas colunas é categorizada, A, B ou C. Incidência é incidência de qualquer coisa que pode ter acontecido, do tipo, esse número inteiro é maior do que 10. Então, toda vez que um número inteiro for maior do que 10, a minha categoria é C. Os meus dados, eles não são interessantes. Por quê? Porque eles são gerados aleatoriamente e eu coloquei eles para ser gerados numa distribuição linear. Então, praticamente tem nada que dê para descobrir sobre eles. Como isso? Por exemplo, às vezes o seu dado é ruim. Esse dado é exatamente uma visualização de dados ao longo de um ano, de 1º de janeiro de 2020 até 1º de janeiro de 2021, de números aleatórios plotados em dias aleatórios. Então, tem nada para enxergar nesse gráfico. Às vezes, fazer um gráfico de linha é a coisa errada. Não tem nada para ver aí. Ele é só uma perturbação de números aleatórios ao longo de um tempo. Era para ter um slide aqui, depois falando se o meu dado for ruim, o que eu tenho que fazer? E o que você tem que fazer é voltar para o seu como e se perguntar, será que o meu dado é ruim no formato de linha, mas ele é legal no formato de categorização? Ele é legal no formato de geolocalização? Como que eu posso misturar as minhas colunas e os meus recortes para contar uma história? E é com isso que eu encerro a minha palestra, que contar história é colocar dados à vista. Então, o problema técnico, ele já está resolvido. Se você vai usar Python e vai usar Pandas e vai plotar alguma coisa, tudo que você precisa fazer é olhar a documentação e olhar, isso é um gráfico de barra, isso é um gráfico de linha. E aí eu mostrei os códigos para vocês, e está até aqui no Colabzito aqui do lado. É muito simples, muito simples. Tudo que você precisa fazer é dar uma olhadinha no teu dataset e olhar quais são as visualizações que cabem e se elas são interessantes ou não provam uma teoria. Mas está resolvido. É isso, eu sou a Thaís Viana. Você consegue me achar em quase tudo como Thaís N. Viana. Então, Telegram, Instagram, e-mail, ou no Twitter e no GitHub como Thaís Viana. Valeu!
Pode tirar meu slide da tela. Fala, Thaís, beleza? Cara, parabéns pela apresentação. Obrigada por ter disponibilizado o teu tempo aí. A gente tem algumas perguntas. Uma delas é da Jess Temporal. Quem diria, né? Estava lá assistindo animada. Qual a maior dificuldade de montar dados no formato de página web? Eu diria que a maior dificuldade de montar dados no formato de página web é fazer filtragem dinâmica. Por quê? A gente está num site e os nossos usuários atuais, eles querem interagir. Eles não querem olhar um gráfico e ele ficar paradão lá. Então, quais são os filtros que eu consigo colocar que o meu usuário final ele vai ter uma experiência diferente, ele vai conseguir olhar para a parte que mais interessa a ele daqueles dados. Então, parece que a gente está falando de uma página web que ela tem uma navegação meio fluida, né? Onde você, que nem um blog, que você começa lendo a introdução, meio e fim, mas não é, porque quando a gente está falando de visualização de dados, as pessoas meio que se perdem brincando com as linhas e aí vê um fragmento temporal, depois faz um fragmento por categoria. Então, visualização de dados tem muito isso. Da hora. E outra pergunta que a gente também tem aqui, também da Jéssica, quanto tempo leva o desenvolvimento de um projeto desse? E quais são as fases envolvidas? Eu acho que pergunta difícil de responder, mas vai lá. Todos esses projetos estão acontecendo agora? Você acredita? Alguns são projetos de 1 mês de design, 1 mês de código. Vários desses projetos vão ser lançados agora no final do ano como campanhas de conscientização e tal, campanha de conscientização para a doação de Natal do Hemorrio, campanha sobre o SAMU, campanha sobre as violências dos jornalistas. Eles vão funcionar como algumas campanhas de marketing, então eles têm data de lançamento. Por isso que eu não consegui mostrar nenhuma foto desses projetos, porque se eu mostrasse, eu ia estar quebrando um contrato e ia pegar mal para mim. Mas eu diria que, para todos os projetos, quais são as fases dele, depende muito, muito de quem é que está nesse projeto. O projeto de visualização de dados do SAMU e do Hemorrio, a gente tem uma galera de visualização de dados da matemática aplicada que faz previsões nos modelos de otimização muito pesados. Então, isso é um projeto de pesquisa mais longo, que dentro da parte de visualização de dados fica pequenininho, que aí eles fizeram esse rolê, a gente coloca lá. Mas dependendo de quais níveis dentro da visualização de dados você está indo, pode demorar mais, tipo uns 6 meses, que nem esse do Hemorrio. Usou a resposta depende, como qualquer desenvolvedor de software, engenheiro de software, né? Depende. Tá bom. Agora a gente tem uma pergunta também aqui do Vitor Mafra. Como você vê a visualização de dados no meio acadêmico? Você acha que a formalidade e o rigor científico podem atrapalhar na comunicação da informação? Nossa, eu acho que não atrapalha, não. Incluindo isso da gente começar a colocar gráfico para a galera entender, vem muito do meio acadêmico. Jornalismo de dados também, do tipo, o IBGE liberava as informações, aí liberava as informações com gráfico, e estou falando de muitos anos atrás, tá, né? E a galera da infografia, dos jornais, eram responsáveis por criar uma outra carinha para esse, tipo, sabe o IBGE 2000? Então, a gente viu essas informações no jornal com visualização de dados nos anos 2000. Então, isso é muito velho. Nos anos 2000 não, né? Que ele foi feito nos anos 2000, a gente deve ter visto lá em 2002. Mas a gente bebeu muito da fonte da academia. Não dá para agora virar as costas e falar, o rigor científico. E tem mais uma pergunta também da Jess Temporal, de novo. Ela falou que está se aproveitando total. Quais ferramentas você prefere para fazer visualização em página web? Então, eu sou de um software estúdio criativo, né? Então, o que a gente mais faz é visualização de página web e a gente usa muito JavaScript. A linguagem do browser é JavaScript. A gente já colocou várias coisas em
em Python no browser, mas eram coisas que a gente conseguia menos iteração. Então, aquilo de você navegar e ter o filtrinho ali era menos iterativo, porque tinha que bater de novo no servidor para gerar um novo gráfico, para renderizar a tela de novo. E hoje em dia, com um framework mais avançado, tipo um React da vida, eu consigo combinar com a biblioteca D3 ou com a biblioteca Chart.js e as iterações ficarem numa camada mais leve, onde o usuário ele tem uma experiência mais crocante, que é uma palavra que a gente inventou para falar de iterações webs que fazem uma resposta de encantamento, né? Que o usuário, de fato, ele viu um filtro acontecer, mas ele ficou encantado enquanto que esse filtro aconteceu na frente dele. Eu achei que tinha terminado, aí apareceu mais uma pergunta, também da Jéssica. Se Pandas é suficiente para entregar relatório com visualizações estáticas. Alguma dica para gerar esses relatórios para quem está começando? Eu descobri esse ano como gerar o PDF direto do Pandas e foi muito doido, porque eu geralmente faço um Jupyter todo bonitinho, né? Então eu faço a parte de resposta, de código, e aí eu vou colocando o código, e aí eu aprendi que dá para esconder algumas coisas de código, deixar os textos e as imagens e gerar um PDF com uma bibliotecazinha. Eu esqueci o nome dela, mas eu coloco lá no final dos meus slides, que eu dou um tapa nele. Legal. Então, acho que é isso. Queria agradecer muito o teu tempo por ter vindo aqui para Python Brasil, apresentar esse conteúdo muito interessante que a galera estava super animada lá no canal enquanto você estava palestrando. E é isso. A gente volta daqui a 7 minutos, às 4h40, para a palestra do Júlio. E nos vemos daqui a pouco. Valeu, Thaís.